Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso aqui de hemograma, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nesse curso a gente vai ter muito conteúdo. A gente vai ver desde ali, analisar o parâmetro lá, o hemograma já impresso. Também vamos procurar entender ali como a gente faz para chegar naquele resultado, tá? Ou seja, a gente vai prestar atenção em lâmina, ou vai ver o que o equipamento vai mostrar pra gente. A gente vai ter vários parâmetros aqui para serem analisados, tá? Aqui, essa é a nossa primeira aula, é uma aula ali que eu quero trazer para vocês a fim de tirar e sanar qualquer dúvida do seu resultado, tá? Então aqui a gente vai eliminar possíveis erros ali que está relacionado a esse erro pré-analítico ali da amostra do equipamento ou até mesmo informação que você possa vir a ter do paciente a fim de você ter um resultado fidedigno, tá? Um resultado lá do hemograma que corresponda ao quadro do paciente, tá? E assim você vai poder analisar aquilo lá com muito mais tranquilidade e confiança, tá bom? Então bora aqui para nossa tela e bora aqui começar a falar desses erros pré-analíticos ali que vão estar relacionados ao hemograma. Aqui eu quero destacar três coisas, tá? Equipamento, amostra e paciente. Vamos começar aqui falando do equipamento, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é que quando você realiza ali o hemograma, né? Você está lá, você é analista, então você vai fazer o hemograma, você tem que ter certeza que o seu equipamento ele está funcionando de forma correta, de forma adequada, a fim de não ter nenhum resultado que possa ser duvidoso, tá? E como é que você vai saber disso? Como é que você vai saber que o seu equipamento está funcionando de forma adequada? Primeira coisa é em relação à manutenção. Faça a manutenção periódica do seu equipamento, tá? Não deixa para fazer a manutenção só quando o equipamento estragar. Às vezes, quando o equipamento estraga, ele já vem apresentando alguns defeitos ali, tá? E esses defeitos podem sim estar trazendo um resultado ali que não é fidedigno com o quadro do paciente, tá? Então, faça a manutenção, faça a limpeza ali de mangueirinhas, tá? Faça a troca de borrachas que sejam necessárias ou até troca de peças se for o caso, tá bom? Mas faça a manutenção de forma periódica, tá? Pelo menos uma vez por ano. Outra coisa ali ainda relacionada ao equipamento é a questão de controle e calibração, tá? Passe controle no seu equipamento, tá? Veja se o seu equipamento esteja calibrado ali de forma correta. Geralmente a manutenção você faz essa calibração, tá? Mas a questão do controle você tem que passar assim de forma diária, tá? Passe pelo menos 3 controles. Um controle normal, um controle baixo e um controle alto. Faz diferença eu passar 3 ou se eu passar só um? Claro que faz diferença. Se você passar, por exemplo, só um controle normal, às vezes o seu equipamento pode ser que ele não esteja lendo amostras que estejam altas, tá? E aí nessa situação, deixa eu fechar isso aqui, nessa situação, às vezes a amostra do paciente está alta, mas ele está lendo como uma amostra normal. Então tenha certeza que o seu equipamento está fazendo a leitura de forma correta, tá? Então passe os 3 controles. Pode acontecer também, tá? Você passa somente um controle normal e às vezes a amostra do paciente está, baixa, né? E aí acaba que o equipamento vai ler de forma normal, tá bom? E aí, como é que você vai ter certeza, né? Como é que você vai sempre estar com um pulguinho atrás da orelha? Então passe os 3 controles, porque se o seu equipamento ali de forma diária, você passou os 3 controles, o controle que era alto, ele leu alto, o controle que era normal, ele leu normal, o controle que era baixo, ele leu baixo, qualquer amostra de paciente que você passar, ele vai mostrar ali sim o real da amostra daquele paciente, tá? Então faça isso. Isso é a maior segurança que você tem no laboratório, é isso, passar controle de forma diária. Isso aqui vale além do equipamento de hematologia, também vale para o equipamento de bioquímica, imuno, tá? Passe os controles, faz muita diferença, tá? Por fim, ainda relacionado ao equipamento ali, vai ser os insumos que você vai usar, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, lisante. Você tem que prestar atenção em 2 coisas, tá? Seja ali no lisante, seja ali no diluente, seja ali no produto de limpeza do equipamento, tá? Você vai prestar atenção em 2 coisas. Primeira coisa aqui, em relação à validade desse insumo, tá? Trabalhe somente com insumo que esteja dentro do prazo de validade. Voltando aqui à nossa aula, tá? Eu tive que dar uma paradinha para resolver um negócio rapidinho, mas vamos voltar aqui, a gente estava falando sobre a questão da validade dos reagentes, tá? Então pense sempre nessas 2 coisas que você vai ter que analisar ali quando a gente fala de reagentes, quando a gente fala dos insumos que vai ser usado no equipamento. A primeira coisa é em relação à validade, tá? Vai vencer hoje, será que eu posso usar um mês depois de vencido? Claro que não pode, pessoal. Toda vez que você usa algo que esteja vencido, você não tem a confiabilidade, tá? Você não tem a certeza da funcionalidade, se está funcionando de forma adequada aquele insumo ou não, tá? No caso aqui, o produto que seja o lisante, tá? Como é que você vai ter certeza que esse lisante está funcionando em sua plena eficiência, se ele está vencido? Você não tem essa certeza. Se você não tem essa certeza, como é que você vai ter certeza que aquele resultado está correto? Entendeu? Então, trabalhe sempre com produtos, tá? Com insumos dentro do prazo de validade. Outra questão aqui é a questão da temperatura de armazenamento, tá? Quando você armazena numa temperatura adequada, ok, o seu insumo vai estar ali funcionando de forma correta. Agora, se você coloca uma temperatura muito mais alta ou muito mais baixa, possa ser que você danifique, né? E esse produto acaba perdendo ali a eficiência. E aí realmente vai vir duvidazinhas ali, né? Se aquele resultado que você está trazendo é um resultado fidedigno, tá bom? Então aqui é relacionado aos equipamentos
e aos insumos e controles que a gente usa nesses equipamentos, tá? Elimine esses possíveis erros aí, tá? Se você estiver fazendo algum, já não faça, gente, já procure corrigir, tá? Agora, quando a gente fala também aqui, ó, de erros pré-analíticos, a gente vai falar ali em relação às amostras. Tem muita amostra que tem uma coisinha ali, tá? E às vezes você deixa passar e o seu resultado sai errado, você fala, você nem liga, às vezes nem sabia, tá? E aqui a gente vai falar de algumas situações. Obviamente, o laboratório que você trabalha, possa ser que apresente uma ou mais situações ali diferentes, tá? Eu vou deixar até para você colocar aqui embaixo nos comentários que às vezes algo que surgiu aí pode ser algo que surgiu em outro laboratório, o pessoal às vezes vem aqui e retire dúvidas, tá? Então vamos falar aqui de alguns erros que podem acontecer na coleta. O primeiro erro aqui, ó, relacionado à hemodiluição. Hemodiluição nada mais é do que você tem uma amostra ali que foi diluída, tá? A amostra de sangue ela foi diluída. E por que isso acontece? Geralmente vai acontecer ali de pacientes que a pessoa acaba coletando de pacientes que está recebendo soro no braço. Aí vai lá e coleta no mesmo braço que o paciente está recebendo soro, tá? Ah, mas eu coletei lá porque ele não tem veia no outro braço, as veias dele é muito difícil, e a outra veia que ele estava recebendo soro estava grandona. Justamente, o fato da pessoa estar recebendo soro naquele braço, ela vai ter um maior volume ali, tá, de líquido, o que vai aumentar a veia daquela região. Logo, se coletar daquela região, essa amostra vai vir hemodiluída. Aí eu vou até sanar aqui como é que você pode trabalhar em cima disso, tá? Se você sabe que não pode coletar naquele braço que está recebendo soro, como é que você vai fazer se a pessoa tem a veia muito difícil para coletar? O que você vai fazer? Você vai conversar com o médico, tá? Ou com o responsável que estiver ali. Às vezes vai pedir, às vezes não, você vai pedir para retirar o soro pelo menos por 2 horas, se poder fazer isso, tá? Pelo menos 2 horas ali após a retirada do soro, vai lá e coleta naquele braço lá, porque a veia ainda vai estar um pouco boa e essa amostra não vai vir mais hemodiluída, tá bom? E qual é o problema da hemodiluição, tá? Quando você passa uma amostra dessa no equipamento, vai estar tudo diluído. Então, hemácia, hemoglobina, vai estar tudo lá embaixo. Leucograma vai estar lá embaixo, plaqueta vai estar lá embaixo, vai estar tudo reduzido, tá? Logo, às vezes você liberando um resultado desse, o médico ele pode entrar ali com uma resposta, né, que não vai corresponder ao quadro do paciente, e aí vai trazer problema para esse paciente, tá bom? Então, tenha noção disso, tá? Geralmente isso acontece muito para quem é iniciante, quem está iniciando ali, às vezes pode cometer esse tipo de erro por não saber que vai diluir a amostra, tá? Coletando um braço que está recebendo soro ali, por exemplo, tá bom? Outro problema aqui, ó, relacionado ao coágulo, tá? Aí aqui é bem mais simples, tá? Como é que vai apresentar esse problema? Geralmente, quando coletar uma amostra ali, não homogeneizar aquela amostra, e pode sim aparecer o coágulo lá, tá? E aí o coágulo rouba plaqueta, o coágulo faz uma agregação ali, não uma agregação plaquetária, mas só uma agregação, rouba hemácia, rouba um monte de coisa, tá? E quando você passa no equipamento, se o equipamento pegar aquele coágulo, pode ser que ele jogue tudo lá para cima. E se ele não pegar esse coágulo, ele pegar ali alguma outra coisa, pode ser que ele jogue lá para baixo. Então faz muita diferença, tá? Como é que você resolve esse problema, né? Vai resolver esse problema aqui, ó, homogeneizando ali o tubo, tá? Só para vocês também terem outra noção, tá? Porque nem sempre é falta de homogeneização, às vezes pode ser excesso de amostra. Eu até deixei esse tubinho aqui do lado para mostrar para vocês, ó. Perceba que aqui no tubo tem uma marcaçãozinha, tá vendo? E lá dentro a gente vai ter o aditivo. Eu não sei, vocês não conseguem ver o aditivozinho EDTA, tá? Mas o que acontece? Esse tubo aqui, esse aditivo que está aqui dentro, é para a quantidade de amostra até essa marcação, ok? Então, quando você coletar aqui, tem que coletar até essa marcação. Aí homogeneiza, tá bom? Pode acontecer da pessoa coletar acima da marcação, e aí você vai ter mais sangue para pouco aditivo. E aí você pode ter informações de microcoágulos, tá bom? Então, evite sempre, na verdade, você vai ter que sempre respeitar a marcação, tá? Evite coletar acima da marcação. E também evite deixar de homogeneizar, tem que homogeneizar, tá bom? Isso faz diferença também para ter uma qualidade, ter uma melhor qualidade ali na amostra, tá bom? Outro problema aqui, ó, hemólise, tá? Aqui tá até o tubinho aqui amarelinho, né? Mas quando eu falo de hemólise, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: quando você ou alguém que estiver coletando para você for realizar a coleta do paciente, pode ser que deixe muito tempo o garrote ou faça uma sucção muito rápida, tá? Muito forte ali do sangue. Isso pode causar hemólise, tá? Em alguns casos, o equipamento que vai ler ali, tá? Possa ser que ele lê essa hemólise ali e altere os parâmetros. Então, evite a hemólise, tá bom? Obviamente que existe casos e casos. Se o paciente estiver sofrendo de uma hemólise intravascular, não tem o que fazer, tá bom? O que passar no equipamento, o resultado que for, é aquilo que você vai liberar, tá bom? Bom, relação aqui também, ó, a quantidade de amostra, ou seja, amostra insuficiente. Gente, primeira coisa, olha aqui, ó, tá vendo que aqui nesse tubinho também tem uma marcaçãozinha, que nem esse aqui, ó, ele tem uma marcaçãozinha, tá vendo?
Ou seja, nesse caso aqui, nessa situação, o que pode acontecer, primeiro, o equipamento não vai ler essa quantidade com uma quantidade insuficiente, ok? E se porventura o equipamento puxar essa amostra aqui, ou parte dela, tá? Porque não vai conseguir puxar tudo, isso aqui está muito pouco, né? O equipamento ele vai ler uma quantidade bem reduzida do real, do que é a amostra do paciente, porque ele vai pegar o que tem ali. Então, por exemplo, se ele precisa de 2 gotas para trabalhar, né, para ter um resultado fidedigno, quando ele puxar aqui, ele puxa 1 gota, e aí ele vai liberar um resultado que não é fidedigno, porque ele precisava de no mínimo 2, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que às vezes você acha que uma amostra, como essa aqui, por exemplo, daria para fazer um hemograma, mas não dá, porque o equipamento vai puxar e vai trazer resultados ali reduzidos, tá bom? Detalhe aqui também, tá, pessoal? Lembra que eu falei que o aditivo é uma quantidade necessária para essa marcação que está no tubo, ok? Vai acontecer em alguns casos você pegar um pouco menos, né? Ou um pouquinho a mais. Ok, não tem problema. O problema é quando você pega muita amostra, que aí você vai realmente ter ali formação de microcoágulos, ou quando você pega uma amostra muito reduzida. Por quê? Porque esse aditivo ele vai se misturar com a amostra. E pode ser que também você faça uma hemodiluição aqui, tá? Só para destacar isso aqui para vocês que eu não comentei lá na parte da hemodiluição, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então é isso, tá? Amostra suficiente. Então procure coletar sempre na marcação do tubo, tá? Porque vai evitar problemas ali para você no momento de análise, tá? Bom, estamos quase terminando essa aula aqui. Eu quero destacar aqui 2 probleminhas que a gente vai consertar mais lá para frente, tá? Vou mostrar para vocês como é que conserta esses 2 probleminhas. Então, questão de lipemia excessiva. Lipemia excessiva é um erro pré-analítico, tá? Mas esse erro ele pode ser consertado ali no momento da análise. Vai ter uma aula só falando disso aqui, tá? Como é que você vai fazer para corrigir esse problema aqui. Quando a pessoa está com lipemia, né, está com esse excesso de gordura no sangue, vai ter algumas alterações ali na parte de de eritrograma, tá? Você vai ter aumento de hemoglobina, você vai ter aumento ali do hemoglobina corpuscular média, tá? Não, CHCM, tá? Você vai ter aumento dele, então você tem que fazer essa correção, tá? Em uma aula mais pra frente, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem essa correção aí, sem trazer nenhum prejuízo para o paciente, tá? Isso também equivale aqui para icterícia, tá? Então, quando tá com icterícia, pode ser que tenha ali alteração também da hemoglobina, do CHCM, tá bom? E aí você tem que fazer essa correção. Aí você pode me perguntar, mas por que a lipemia e a icterícia vai trazer alteração ali dos parâmetros do eritrograma, né? Porque é simples, gente, o equipamento ele funciona de forma a trabalhar com luz, tá? Então quando você tem uma lipemia excessiva ou icterícia, a luz que vai passar, ela vai acabar a luz que vai passar pela amostra, tá? Ela vai acabar se dissipando ou ficando mais presa ali por causa dessa alteração, tá bom? E aí nessa situação você tem que se fazer a correção, tá? A correção é muito simples e a gente vai ter uma aula falando só sobre ela, tá bom? Bom, quase chegando ao fim aqui, vamos falar ainda sobre amostras comprometidas, tá? É questão de armazenamento inadequado. Primeiro, se você colocar a amostra ali para congelar, né, dependendo do período que você colocou ali, vai trazer problema. E também amostras que ficam expostas ao calor, tá? Já peguei, né? Eu ter colocado a fotinha, mas acabou que eu esqueci, tá? Mas já teve amostra mesmo que o pessoal deixou exposta ao calor, né? Foi coletar em ambiente aberto, deixou lá com o solzão batendo. A amostra fica parecendo uma tinta, gente. É bem estranho, tá? Dependendo do equipamento, nem lê, dá todo um monte de erro lá. Então, primeira coisa é a questão de armazenamento. Pegou a amostra, coloque em um local refrigerado, do jeito que é pedido, tá bom? Não vai sair congelando a amostra também, porque você vai estragar a amostra. Se você precisar fazer uma lâmina, você estragou a amostra, né? E também não deixe ela no calor excessivo, porque isso também estraga a amostra, tá? Vai ter destruição de massa, realmente fica parecendo extinta, é bem estranho, tá bom? Então, armazene a amostra de forma adequada, tá? Bom, pessoal, para finalizar essa nossa aula, vamos falar aqui agora sobre a questão do paciente, tá? Quando a gente fala de paciente, a gente tem que sim estar conversando com o paciente, ou quem realizar a coleta é conversar e fazer a anamnese do paciente, tá? Saber se ele tem uma doença crônica, se ele faz uso de medicação, atividade física, todo e qualquer tipo de informação que você conseguir pegar desse paciente, é melhor para sua análise lá na frente, tá? Vou dar um exemplo aqui de medicação, por exemplo. Às vezes, algumas pessoas que fazem atividade física, né, vai fazer uso de testosterona. E a testosterona tende a produzir, não é nem a produzir, mas ela tende a aumentar a produção, tende a aumentar a produção, tá, da eritropoetina, logo teremos um aumento ali na produção de hemácias, tá? Então vai ter alteração no resultado. E às vezes você saber se o paciente faz uso desse tipo de medicação vai fazer diferença lá na frente, tá? Doença crônica, por exemplo, quem tem problema renal crônico, geralmente vai desenvolver anemia, tá? Por quê? Porque o rim produz eritropoetina, né? Logo, se o rim está com problema,
não vai produzir eritropoetina, não vai estimular a medula para a produção de hemácia, por exemplo. Então você tem que começar a fazer essa anamnese do paciente, saber se tem doença crônica, se faz uso de medicação, tá? Eu coloquei aqui a questão de estresse, né? A questão de estresse é uma coisa que pega bem pesado, tá, pessoal? Porque criança quando ela vai coletar, geralmente ela estressa, chora, pula, se debate. E essa questão do estresse pode se alterar alguns resultados ali, tá? Ainda mais na parte do leucograma. Quando a gente fala de estresse em criança, o leucograma geralmente vai estar alterado, tá? Outra coisa também que pode alterar o leucograma, ó, gente, bater no braço, massagear o braço, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ter células, tá? Na periferia do vaso. Quando a gente bate no vaso ou massageia, esses leucócitos que estão na periferia, eles tendem a ir para a região mais ali interna, tá? E aí, quando você vai fazer ali a punção desse sangue, vai sair com um monte de leucócitos ali, tá? E vai ter um aumento de leucócitos lá no final. Então, evite, tá? Primeiro estresse. Se for criança, pare, conversa, tá? Tenta acalmar a criança. E em relação a massagear ou bater no braço, tá? O criança que ficar se debatendo já fica ligado que isso ele pode ser alterar o resultado, tá? O paciente chegou, bateu na veia, vai para outro braço, tá bom? Evite coletar nesse braço que bateu ali na veia, porque vai ter alteração, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu acho que ela ficou um pouquinho mais longa do que eu achei que ficaria, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, só para destacar aqui no final, tá? Se você tiver dúvida em relação a alguns erros pré-analíticos que podem alterar o hemograma, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você acha que tem alguma outra coisa que você pode ajudar a incrementar nessa aula também, pode deixar aqui embaixo nos comentários que depois eu trago pro pessoal, tá bom? Abraço e até a próxima aula.